Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um painel aqui do Perinity Week, evento que a Perinity começou a fazer já tem alguns anos e que a gente traz os profissionais gabaritados no mercado aqui, parceiros, amigos. Eu adoro quando aparece isso, né? Eu sempre falo isso. Já aparece essa mensagem. Ô, Bueno, da próxima vez, por favor, corte essa mensagem de gravação ou grave antes, tá? Aparece essa mensagem de gravação no meio da tela, e a gente está conversando, aparece, e eu estou vendo o Pardini na tela, e aí, de repente, tampa a cara da pessoa que vai falar, fica constrangedor. Mas, obrigado pela presença de todos, espero que vocês gostem. Hoje, como no último painel que eu fiz, que foi na segunda-feira, nós tínhamos 3 debutantes. Hoje, nós temos 3 pessoas que já estão acostumadas a participar dos painéis, né, dos webinars da Perinity. Então, eu vou trazer para vocês aqui, vou deixar que eles se apresentem, e depois eu vou combinar um pouquinho com vocês qual a dinâmica aqui do nosso bate-papo. Tá bom? Então, eu vou começar. Eu não posso falar que vou começar pelos mais velhos, porque eu não sei quem é o mais velho. Mas eu vou começar pelo Eduardo Pardini. Não sabe quem é o mais velho, né? O mais idoso aqui, é verdade, né? Legal, bom. Primeiro, obrigado novamente aí pelo convite. É sempre um prazer participar dessa jornada aí da Perinity. Eu acho que é muito legal porque leva conhecimento e conhecimento de qualidade, conteúdo de qualidade. Isso é muito importante, não é? Bom, meu nome é Eduardo Pardini. O pessoal me conhece aí como consultor, mas eu já tive muito tempo no mundo corporativo e hoje eu estou aqui na consultoria, aqui na Crossover, também na Escola de Negócio, sou conselheiro da Sabesp, sou conselheiro da Catum, sou membro do comitê de auditoria. Então, assim, e nos tempos, e nas horas vagas, né, eu faço os filminhos, faço os artigos, e vou passando, e agora nas horas mais vagas eu sou o avô do Noah. Né? Então, esse é o meu projeto e a minha posição mais importante hoje é ser um avô legal, um avô bacana. Né? Tá certo, é isso aí. Eu ainda tô, apesar de ter um filho de 20 e poucos anos de idade, hoje estou até num ambiente diferente, porque eu estou aqui no apartamento dele em São Paulo, mas eu ainda estou no projeto de filhos ainda. Ainda não tenho netos, mas daqui a pouco, com certeza. Leonel, bem... Com certeza, com certeza. Eu vejo pelo tratamento que minha mãe dá para os meus filhos e o tratamento que ela deu para mim, né? Quando acontecia alguma arte, assim, alguma coisa diferente. Leonel, você, meu amigo. Maravilha. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Satisfação voltar aqui em mais um evento da Perinity. Né? Eu que já conheço essa estrutura, essa empresa fantástica que ajuda muito no nosso dia a dia. Sou Leonel Mendes, eu sou sócio fundador da GRC, Gestão, Consultoria e Auditoria. A gente trabalha já há mais de 12 anos no mercado, nesse meio corporativo. Eu acho que é menos da metade do que o Eduardo já vem trabalhando, né, Eduardo? Então, eu acho que eu sou o mais novo, também sou membro do IBGC, membro do Instituto dos Auditores Internos do Brasil, né? E o meu mestrado é justamente nessa área também de governança e sou professor de pós-graduação aí a nível nacional. Pô, legal. Porque eu estou escutando muito barulho de ambulância fora aqui, tá? Então eu vou tentar isolar. Mas, Leandro, depois de aparecer algumas pessoas aí já com lastro caminho, né, meu amigo? Se apresenta, por favor. Claro, boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui novamente com vocês. Eu sou o Leandro Bernardo, eu trabalho no BNDES, eu sou gestor de continuidade de negócios e de risco reputacional no banco. Já trabalho com esse tema de riscos e controles há mais de 10 anos, especialmente no banco, 10 anos, mas também já trabalhei na iniciativa privada, na Oi, na Brasil Brokers, em diversas outras empresas, sempre com essa temática de riscos e controles. Então, tenho uma experiência muito hands-on, muito prática com a aplicação disso no dia a dia, e fiquei feliz de ser convidado para esse painel, que eu tenho bastante a agregar e contribuir com a discussão de todo mundo.
Que bacana. Pô, você falou um item aí que eu gostei bastante, até porque a gente vai ter isso no último painel de despedida aí do Perenity Week. Risco reputacional. Se você tiver um tempinho vago na Claro, sexta-feira, pode assiste combinar. aqui que eu vou te chamar para você entrar no bate-papo com a gente, apesar da gente já ter ali 3 participantes, mas faço questão que você entre também e contribua um pouquinho, tá bom? Claro, Fica combinado. combinado? Então tá bom. Pessoal, eu sou Roberto Oliveira, normalmente vocês já conhecem, porque eu faço essa sequência de webinars pela Perenity, mas estou na Perenity aqui há alguns anos, já trabalho com governança, risco e compliance aí tem quase 20 anos, segurança da informação, privacidade de dados, sou um entusiasta dos temas, adoro estudar, estudo muito a respeito de GRC, de privacidade, de segurança, adoro fazer isso. Quem me conhece sabe que eu adoro fazer esse bate-papo, adoro apresentar esses webinars, adoro uma boa discussão, e ainda bem que quando eu faço churrasco na minha casa eu não os convido, porque senão ia ser difícil ir embora, né? Porque a gente ia ficar discutindo o risco do churrasco, o risco da piscina, e não ia sair dali. Mas espero que vocês gostem. A Perenity sempre convida os profissionais que têm uma boa didática, que têm uma boa experiência, que têm algo a trazer de diferente para vocês, tá bom? E hoje aqui eu sou um reles apresentador e mediador aqui das conversas, tá? Para fazer com que as perguntas de vocês cheguem até os participantes e que os participantes contribuam com o tema da melhor forma possível. Então, para que isso aconteça, eu vou colocar uma regrinha do jogo aqui para vocês. Eu vou deixar com que eles façam a apresentação do painel. O painel de hoje é como o time de risco pode apoiar as linhas de defesa. Então, nós vamos aí começar com uma breve apresentação, lógico, um breve bate-papo a respeito disso. E depois, vocês podem ir perguntando, depois de um determinado tempo, ali de 30 minutos mais ou menos, eu começo a ler as perguntas de vocês para que os participantes possam dar aí a sua contribuição, a experiência que eles tiveram com o tema, de acordo com a pergunta de vocês, para que vocês possam achar o melhor caminho para sanar as dificuldades. Combinado? Então vamos lá. Já que a gente já combinou todas as regrinhas, eu queria começar com o Eduardo, até porque, como hoje a gente não tem presença feminina no painel, e, Bueno, tá devendo, né, amigo? Todo painel tem que ter uma presença feminina para trazer aqui o parecer delas, tá? Não pode colocar só meninos na sala, cara. Vou começar com o Eduardo Pardini, até porque aí, como não tem essa sequência, a gente vai pelas pessoas de mais experiência. Eu queria pedir para você, Eduardo Pardini, que você desse uma breve explanação do que vem a ser. Eu sei que a grande maioria do pessoal que está aqui, até porque se não tiverem esse conhecimento, precisa ler antes de participar, mas que dê uma breve contribuição a respeito das linhas de defesa ou linhas de governança, como é tratado hoje em dia. Bem, vamos lá, vamos falar. Mas eu estava pensando, na hora que você falou de churrasco, que me chamou a atenção, eu venho de uma família de auditores, né? Eu não ia ser auditor, eu trabalhava com vendas de publicidade, mas como é que pode ter alguém feliz na família, né? Então não deixaram eu continuar assim, aí me colocaram como auditor. E aí todo encontro que tem da família, rareando isso, mas é uma tristeza, né, pessoal? Porque a gente se encontra para falar de papel de trabalho, para falar de teste, para falar disso, falar daquilo, né? Então, a gente nem mais faz churrasco porque acontece isso, né? Você começa a fazer churrasco, daqui a pouco está falando disso. Então, não tem jeito. Mas pode me convidar, tá? Eu prometo que eu não vou falar de gestão de risco, nada disso, tá bom? Eu espero não falar, né? Mas Vai falar do ponto da carne só, né, Edu? é isso daí, é isso daí. Mas vamos falar das 3 linhas, que antigamente era conhecida como as 3 linhas de defesa, né? Hoje, o modelo das 3 linhas, eu chamo de modelo de 3 linhas de gestão, somente para que eu não falhe a defesa.
porque sempre faltava alguma coisa na hora que eu ia falar. Eu falei, eu preciso colocar uma outra palavra aí, eu me policiando e falar 3 linhas de defesa, não é? Bom, mas a gente tem que entender o seguinte, para que servem as 3 linhas? Ela serve para que a gente possa determinar qual é a responsabilidade de cada um dos players da organização. Porque é importante que a gente conheça as responsabilidades, principalmente as responsabilidades de gestão, para entender quem é responsável pela gestão de risco, quem é responsável pelo sistema de controle, quem é responsável pela governança, né? Então, você tem ali 3 linhas, onde você tem um corpo administrativo, que eu particularmente não gosto dessa nomenclatura, eu chamo de estrutura de governança, aonde nós temos o conselho de administração e nós temos os comitês que apoiam esse conselho. Um deles, que é o estatutário, é o comitê de auditoria, que é aquele comitê que normalmente dá a independência para a terceira linha, que é a auditoria interna. Então, nós temos lá essa estrutura de governança. No Brasil, nós temos a figura do Conselho Fiscal também, né? Então, essa é a estrutura de governança. Abaixo dela, nós temos a caixinha da gestão. E dentro dessa caixinha da gestão, nós temos 2 divisões. A primeira linha, que tem os gestores responsáveis pelas tomadas de decisões operacionais, aqueles que são os donos do processo, aqueles que respondem pelo produto oriundo deste processo operacional, que está dentro dos seus ciclos operacionais, dos seus ciclos de negócio. São os gestores, tomadores de decisão. É eles que estão lá. E eles estão subdivididos em gestão executiva, que é o diretor e os seus diretos, o presidente e seus diretos, depois eu tenho a gestão média, que é aquela responsável por toda essa operacionalização. Dentro dessa caixinha de gestão, eu tenho uma segunda etapa ali, uma reposição, que é a gestão, a segunda linha. A segunda linha é a gestão especialista. A gestão especialista é aquela que vai dar apoio e suporte para a primeira linha, executar as suas atividades em conformidade com as boas práticas de gestão. Quem é que está aí dentro dessa caixinha de segunda linha? Está o gerenciamento de risco, está o sistema de controles internos. Algumas vezes compliance, nem sempre compliance está aí, porque algumas vezes compliance está lá no jurídico tomando decisão de gestão, né? Então, eu tenho essas áreas que apoiam a primeira linha. Gestão de risco não faz gestão de risco. Gestão de risco apoia o gestor para que ele possa fazer uma gestão de risco efetiva dos seus processos e das suas responsabilidades. A área de controles internos, ela não faz controles internos, ela apoia o gestor a ter um bom sistema de controles internos, porque nós já sabemos que uma das respostas ao risco é o controle interno, que é uma ação baseada em políticas e procedimentos que visa a mitigação da probabilidade de ocorrência daquele fator de risco. Nós tratamos, é a causa, não é o risco, com o controle interno. Então, o controle interno está muito relacionado com todo esse processo de gerenciamento de risco. E aí nós temos uma outra caixinha separada da gestão, que é a terceira linha. A terceira linha é a auditoria interna, porque ela tem a responsabilidade de uma avaliação objetiva e independente de toda a gestão dessa organização, principalmente em relação a como é que eu estou gerenciando o risco, como é que eu estou gerenciando controles, porque é isso que vai me dar respaldo para saber como é que eu estou fazendo toda essa gestão de governança. Então, ela faz uma avaliação independente da primeira e também da segunda linha sobre todo esse processo. Então, com essa visão das 3 linhas, nós podemos conhecer a responsabilidade de cada um dentro dessa organização. Porque quando a gente tem ciência das responsabilidades, nós atuamos sobre isso. Quando nós não temos essa condição de olhar para essas responsabilidades, a gente sempre acha que alguém vai fazer isso por nós, né? Então, isso serve para essa atividade. E esse processo de governança, ele é estruturado em camadas. Então, para que eu tenha uma boa governança corporativa,
não basta ter somente uma estrutura de governança, eu tenho que ter a consciência e a cultura de governança. E a consciência e a cultura de governança passa por, eu preciso ter a camada de compliance dentro desse processo de governança, e quando eu falo compliance aqui não é integridade, as pessoas confundem muito compliance com integridade. Integridade é uma parcela de compliance. Compliance é uma atitude que todos devem ter de realizar as suas ações de gestão em conformidade legal. E dentro dessa conformidade legal, eu tenho todo um programa de integridade para que eu possa fazer todo esse trabalho dentro dos valores morais da organização. Então, elas andam juntas, mas elas não se confundem, tá? Então, eu tenho essa parte, essa camada de compliance. A segunda camada é o gerenciamento de risco. O processo de gerenciamento de risco é o coração da governança. A gestão de risco está em todos os pontos da organização. A gestão de risco está no dia a dia da organização. Outro dia, conversando com um professor da Dinamarca, e ele estava falando um pouco sobre que a auditoria é uma aranha, né? Ela é uma aranha que está trabalhando em toda a rede da organização, tá todo. Mas eu acho que, na realidade, quem está nessa rede toda é a gestão de risco. É o gerenciamento de risco que está aperfeiçoando toda esta rede. Ele está em todos os pontos dessa organização, auxiliando o gestor a fazer essa tomada de decisão, a agir dentro daquilo que são os níveis aceitáveis de risco da organização, que é para isso que serve a gestão de risco. A gestão de risco é o que vai dar os parâmetros de até onde nós podemos ir. Então, não é qualquer controle, é aquele controle que vai trazer o risco para o risco residual, que também não é qualquer risco residual, é aquele risco residual que está dentro dos níveis aceitáveis de risco da operação, que está pontuado pelo apetite a risco. Então, nós temos essa condição desse gerenciamento de risco para que esse apoio dessa decisão, do conselho até os níveis de decisões mais baixos, porque tem risco em tudo isso. E aí, então, aparecem controles internos dando suporte a esse processo de gerenciamento de risco, porque é ele que vai dar essa resposta. O sistema de controles internos, e aí não é um, é o sistema de controles internos, que vai dar o suporte para que a gente possa operar essa organização dentro desses níveis aceitáveis. Então, veja, é muito importante haver sinergia em tudo isso. É sinergia no pensamento, sinergia nas métricas, sinergia na modelagem. Inclusive, eu estou fora da empresa justamente num projeto de criar essa sinergia, que acabamos de acabar, né, isso daí, de criar essa sinergia entre essas áreas, inclusive com planejamento estratégico envolvido, justamente para dar esse suporte para a governança. Gerenciamento de risco, ele faz esse link com todas essas atividades, né? Então, essa é a importância, primeiro, de eu reconhecer a responsabilidade de cada um dentro desse processo das 3 linhas. E depois, como é que eu coloco todos esses níveis de trabalho para interagir nessas tomadas de decisão. A auditoria vai entrar nesse processo avaliando. Eu vou avaliar se aquele gerenciamento de risco está acontecendo da maneira como planejado. Eu vou avaliar se os riscos estão sendo tratados de tal maneira que eu mantenho a operação dentro desse sistema, dentro deste nível aceitável de risco, para que a gente possa, então, dar um conforto ao conselho, dar um conforto à autogestão, dar um conforto ao comitê de auditoria. Então, é isso que eu trago para essa discussão, essa visão mais em termos de rede, de como tudo isso opera. Tá bom? Eu acho que eu não estou te ouvindo, Roberto. Verdade, eu mutei aqui por causa do barulho de fora e acabei esquecendo. Eu vou colocar aqui um comentário que fizeram aqui no chat, porque tem tudo a ver com o que você estava falando, Pardini, e colocaram assim, a melhor explicação das 3 linhas que já vi. Muito bom. Então, como é um elogio, eu já estou refletindo. E aí veio uma pergunta referente aí às linhas, e a Samantha, né, a Samantha Cristina colocou assim, para que a segunda linha tenha a autonomia necessária,
o ideal não seria que essa instância estivesse subordinada ao Conselho Fiscal ou Comitê de Auditoria? O que fazer para mitigar o conflito de interesses quando a segunda linha se reporta ao diretor-presidente? Você quer que eu responda? Quero. Tá. Não precisa ter independência. A segunda linha não precisa ter independência, ela precisa ter objetividade. Vamos pensar o seguinte, independência é uma coisa hierárquica. E a objetividade é a independência que eu, como avaliador, como profissional especialista em controles internos, tenho de emitir a minha opinião sem ter uma pressão interna, uma pressão externa. E vamos lembrar o seguinte, controle interno é uma responsabilidade da gestão executiva. Controle interno, ele é uma ferramenta, e a gestão de risco é uma ferramenta do gestor executivo. E ele precisa trabalhar isso. Então, eu não preciso ter essa independência. Agora, o melhor é estar plugado ao nível mais alto executivo, ao presidente, para poder sair dessa discussão política, né? Mas eu não preciso ter uma independência como eu tenho na auditoria. Por que isso, pessoal? Pelo seguinte, porque o comitê de auditoria tem a responsabilidade de fazer uma avaliação sobre tudo isso. Então, mesmo que ela tenha essa dependência com o presidente, ela vai ter que se reportar em linhas pontilhadas para o comitê de auditoria. Lá nos comitês que eu participo, a área de auditoria, a área de controles internos e a área de gestão de risco tem pauta mensal para apresentar e saber como que está. E se eu tiver que fazer alguma cobrança, eu vou cobrar deles, vou falar deles, mas eu vou cobrar diretamente do diretor executivo. Ô, seu presidente, o negócio ali precisa melhorar, precisa trabalhar de uma maneira diferente. Então, assim, não precisa ter a independência, tá? Porque essa é uma gestão executiva. Pode ter? Pode, não impede, mas não tem essa necessidade, tá? A independência está muito na capacidade e na objetividade do próprio gestor e ele está plugado junto com o presidente. Bacana. É perfeita essa colocação. O Leonel está ali, ó, louco. Não, na verdade, porque de fato a gente que implementa isso, e a gente percebe essa aflição de quando você dá uma lida nos normativos hoje que a gente tem do IBGC, nessa base conceitual, a gente percebe que às vezes as pessoas querem, e aí eu compartilho um pouco do que a Samantha colocou, porque eu entendo que efetivamente o que ela quis dizer é o compartilhamento dessas discussões sobre os riscos, né? O que a gente tem percebido, e aí Edu e Leandro, fiquem à vontade, o que eu tenho percebido no mercado é o surgimento de comitês específicos de GRC, não somente o estatutário, aquele de comitê de auditoria mesmo, que vai exercer esse papel, como o Eduardo bem colocou. Então, o que a gente vê hoje nas organizações é a preocupação do próprio interesse, do conflito de interesse do diretor-presidente, né? Algumas fraudes, a gente sabe que tem acontecido no mundo, ele perpassa justamente por essa teoria da agência, né? Que é esse diretor executivo operacionalizando em benefício próprio, né? Então, dentro da legislação, principalmente pública, assim, a gente percebe que existem esses 4 problemas de cúpula, né? Então, assim, tecnicamente, a independência é um valor importante, eu entendo desta forma, não existe obrigatoriedade, de fato, o Eduardo foi perfeito nessa colocação, mas eu entendo que hoje a maturidade da discussão de risco no Brasil, ela perpassa por esse colegiado, vou colocar assim. É muito comum, viu, Leonel? Nós temos comitês de gerenciamento de risco, tá certo? Mas são comitês executivos. São comitês, normalmente, que estão apoiando o presidente, e aí você trabalha num colegiado, principalmente esse colegiado, normalmente, é a diretoria, com algumas áreas especializadas, para que você possa conceber e dar consciência e cultura para isso, porque tudo isso vai depender, não é da estrutura de como eu faço, tudo isso vai depender da capacidade que eu tenho de ter a consciência e a cultura de governança. Então, lógico que nós temos todos os problemas que a gente pode ter de gestão e de teoria da agência envolvido nisso, mas é o que a gente tem que fazer, não tem como. Tá? É da operação, né? É o risco da operação, né? O conselho e o comitê de auditoria não podem entrar na execução. O conselho é órgão supervisor, é órgão que vai falar de longo prazo, vai dar a capacidade do gestor fazer o seu trabalho e vai supervisionar e monitorar isso.
Então, o monitoramento é feito pelos comitês estatutários. E o comitê estatutário de auditoria é o comitê que tem a responsabilidade por fazer este monitoramento, por entender isso. Não é só falar com a auditoria, não. É falar e entender como tudo isso está sendo feito. Por isso que é difícil a gente falar da independência hierárquica de controles internos. Tá bom? Perfeito. Perfeito. Leandro, eu queria falar um pouquinho sobre o que o Eduardo falou. Achei que ele mencionou um ponto muito importante. Ele falou que ele estava fazendo um trabalho para ligar aí tanto essa segunda camada de gestão de riscos quanto a auditoria, né? A gente vê que no dia a dia isso é uma discussão muito importante. Eu, quando estou conversando aqui com outros pares de mercado e na Febraban também, a gente tem uma brincadeira de fazer uma analogia com queijo suíço, né? Se todas as camadas ficarem exatamente alinhadas, os buraquinhos do queijo ficam todos alinhados e o problema passa direto pelo buraco e ninguém pega. Tem que tomar cuidado um pouco. Esse alinhamento ele tem que ser bem estratégico, ele tem que ser bem pensado, né? Eu gosto muito do modelo de auditoria baseado em riscos, onde você considera o escopo da gestão de riscos que foi levantado, todos os riscos mais relevantes do banco ou da sua instituição, como ela for, né? E aí você considera isso para você fazer o seu plano de auditoria de uma forma que o trabalho da segunda camada seja complementado pela terceira camada. Nessa complementação, você tem uma visão de abrangência nesse trabalho de gestão de riscos, e aí você consegue não só a terceira camada avaliar a efetividade da gestão de riscos, como ela também garantir que o espectro da avaliação está bem amplo, você está realmente tratando todos os temas relevantes. Então, realmente, fiquei satisfeito dele estar bem dedicado a esse tema, que é um tema realmente importante. Pô, bacana, gostei. Pegando um pouco desse gancho, agora que a gente colocou ali, que o Pardini ele colocou uma visão tão sintetizada do tema, explicando tão bem a situação, que ele matou meia dúzia de perguntas que eu tinha aqui no chat. Você que disse isso daí, não é? Entrado para falar 8 horas sem ter assunto, cara. O que falou? Resuma isso, vocês que me deram tempo. Não, próxima vez, pessoal, a gente reduz um pouco reduz um pouco o tempo para o Eduardo não ter toda essa, entendeu? Mas tirando um pouco da brincadeira, a gente falou um pouco ali das linhas de defesa, falou um pouco dessa importância. Como foi estruturado, como isso foi estruturado aí dentro do BNDES, Leandro? Como o time de risco de vocês aí faz esse trabalho em cima dessas linhas? Conta um pouquinho para a gente da tua experiência em cima dessa influência. Então, o banco ele assume o mesmo modelo que o Eduardo nos apresentou, né? Cada gestor na sua unidade ele é responsável pelo seu risco. A gente tem uma unidade de gestão de riscos, né? Para todos os riscos, tanto financeiros quanto não financeiros. Temos 2 áreas no banco, uma área de gestão de riscos e uma área de integridade e compliance, que cuidam desses riscos, né? Essas áreas estão submetidas ao mesmo diretor, nosso diretor de riscos e compliance. A gente tem um comitê específico, um comitê de gestão de riscos, que é nessa linha, como o Leonel tinha mencionado, né? É muito comum você ter um comitê mais executivo, que ele tenta dar uma primeira visão dos temas, uma primeira visão do direcionamento que precisa ser dado para algumas questões, antes dele ser realmente debatido na diretoria e ter uma aprovação de uma diretoria executiva, né? A nossa diretoria executiva faz esse papel de, vamos dizer assim, assunção de riscos, né? É a diretoria que, de fato, faz a proposição de qual é o apetite a risco do banco, de quais são os limiares que a gente precisa trabalhar nas diretrizes de gestão de riscos. E o CA, muito apoiado pelo Comitê de Auditoria e pela auditoria interna, fazem, de fato, a aprovação final de qual é esse apetite a riscos do banco. Eu acho que, assim, né, pela experiência profissional que eu tenho aqui no banco, né, tem havido uma transformação da forma como a segunda camada tem cada vez mais apoiado a primeira camada no seu dia a dia, né? Vocês estão observando, tem uma explosão aí do mundo de dados, né? Como é que você consome dados para você tomar decisão, e isso não poderia ser
natural, não acontecer de uma forma natural em todas as organizações, onde a disponibilidade de dados é tão grande, a ciência de dados está tão avançada, que você consegue ter muitas informações que dão uma visão crítica boa para você identificar se, de repente, tem algum indicador que possa apontar que algum risco mais relevante estaria sendo materializado, que você possa provocar a primeira camada e refletir sobre algumas questões importantes do dia a dia. Eu falo aqui, né, o pessoal da primeira camada, às vezes, ele é tão especializado naquela tarefa operacional que ele perde um pouco do escopo do todo, né? E aí uma boa área de gestão de riscos, ela conhece esse todo e ela tenta ligar essas pontas e ver onde é que, de repente, causas raízes de problema, né, possam estar localizadas e tentar facilitar essa reflexão crítica nas unidades. Então, a gente trabalha nesse modelo, cada vez mais tem apoiado. Hoje em dia, eu brinco, você entra no ChatGPT, ele te ajuda a fazer o código que você precisar para entrar no seu data lake, entrar nas suas bases de computação internas e mexer nas informações, né? Tem muitas ferramentas hoje da própria Microsoft, com Power BI, você consegue capitanear todos os dados de risco da instituição e, com isso, dar insights novos, né, para poder discutir coisas que, às vezes, não estão tão tangíveis assim para os gestores na primeira linha. Acho que a gente tem agregado muito valor com essas reflexões. Deixa eu aproveitar que você está contando um pouquinho dessa experiência. E, de novo, o participante anônimo, mas eu sei que é o Edson. Ele não sabe botar o nome no chat, né? Pessoal, hoje eu sei quem é o participante anônimo. Quem compõe o comitê de risco, não sei se pode falar, claro, mas pelo menos acho que dá para citar ali as funções, os cargos, né? Quem compõe o comitê de risco no banco? Funcionários? Nós temos dois. Externos específicos? Nós temos dois. Nós temos um comitê de riscos que ele apoia a diretoria, e aí eles são funcionários do banco, são superintendentes do banco, e temos um comitê de risco externo que ele apoia o nosso CA. E aí eles realmente são profissionais externos que foram convidados a participar do comitê de riscos. Então, são dois. Geralmente, no nosso trâmite de aprovações, é a regrinha, né? A gente passa no comitê que apoia a diretoria, na diretoria, no comitê que apoia o CA, comitê de auditoria e o CA. Só para que desculpa eu ficar batendo nesse Claro, pode falar. Pode ser que o pessoal não entenda o porquê de ter dois e o porquê um para apoiar a diretoria e um para apoiar o CA. Então, para apoiar o CA é uma exigência da 4557, uma regulação do Banco Central, exige que a gente tenha um comitê externo que apoie a gestão de riscos para que o CA esteja municiado de todas as informações necessárias para ele tomar essas decisões diretivas e mais no sentido de políticas do banco para a gestão de riscos. Então, por isso que a gente tem esse comitê externo, ele tem esse papel, é muito parecido ao comitê de auditoria, eles têm uma sinergia muito grande entre esse comitê de riscos e o comitê de auditoria. E esse comitê de superintendente, que eu falei, que ele apoia a diretoria, como o Leonel tinha falado, né? Às vezes você precisa ter o assunto um pouco mais detalhado, um pouco mais trabalhado internamente para você chegar na diretoria e já ter um bom embasamento para uma proposta de uma decisão. Então, esse comitê, ele inclusive, ele faz um pouco desse papel de tentar isolar um pouquinho qualquer conflito de interesse que possa ter na diretoria, ele já traz uma posição mais técnica, já consensada num comitê que vamos dizer assim, é um órgão colegiado, de certa forma, não é a opinião de nenhum profissional específico, é de um colegiado, e isso fortalece ainda mais essa autonomia, né, que a gente poderia ser, que a gente acha que é benéfico ao processo, né? Edu, eu queria pegar essa fala do Leandro, na verdade, tanto essa quanto a anterior, para complementar uma coisa. Eu gosto muito de entender o projeto como um todo. Eu preciso enxergar tudo como se fosse drone, sabe? Então, quando a gente fala especificamente de risco, a gente precisa
precisa entender que, e aí conceitualmente existe uma segregação em relação à governança, do que é o papel da governança e o papel da gestão, né? Então, governança voltado aí para a questão estratégica e a gestão voltada para a parte de accountability, voltada para a parte de execução de operação, né? E quando a gente entende e visualiza um negócio, a gente precisa entender, e aí eu vou usar uma frase para a gente colocar ali, que se eu não me engano foi do Peter Drucker, que ele disse que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, se eu não errei o autor, né, que colocou essa frase, então, tecnicamente, a gestão de risco, ela atua inicialmente na proteção dessa estratégia. A gente precisa entender o negócio como um todo. O processo de aculturamento se dá em relação a isso, né? Se dá desde os primórdios, e aí, Edu, pode ficar à vontade, Leandro também, tá? Para a gente debater. Então, quando você tem uma definição de um planejamento estratégico, de um mapa estratégico, onde a partir dali você começa a perceber aonde os riscos se materializam, sejam eles em processos, sejam eles na tecnologia da empresa, ou seja ele nas pessoas propriamente dito, a gente consegue favorecer e ter uma visão hoje do componente de risco operacional do negócio, vou colocar assim, sem entrar nos conceitos propriamente dos demais riscos. Então, talvez o que hoje o Leandro tenha colocado é que essa discussão desse risco operacional, ele para nesse comitê. E aí, consequentemente, o de cima trata mais da estratégia do banco pela obrigatoriedade do próprio Bacen, né? Então, essa materialização de risco, ela é importante para a gente entender que, por exemplo, processo. Cara, não adianta a gente falar de gestão de risco, e eu acho que teve uma pergunta no nosso chat que trata disso. Cara, não tem mapeamento de processo. Quem vai fazer isso? Eu preciso de uma nova pessoa, existe um conflito de interesse entre a pessoa que está gerenciando o risco e está mapeando esse risco, né? A gente entende, pelo menos eu particularmente entendo, que o processo é pertinente de quem executa, e aí a segunda linha ali, se é a gestão de risco, se a gente estiver atuando dessa forma, ela vai fazer a questão desse gerenciamento, né? Então, existe uma série de metodologias para se mapear processo, CIPOC, PPMN, vai embora, né? Que a gente consegue visualizar esses elementos. Mas, em relação ao processo especificamente, essa necessidade da gestão de risco cada vez mais próximo, porque eu entendo da seguinte forma, tá, pessoal? O teu processo ele pode falhar, né? E aí você vai colocar ali os determinantes de controle interno para que isso se mitigue. Quem é que compensa, talvez, essa falha do processo? A tua tecnologia. E aí já entra muito na tua área, né, Roberto? A questão da tecnologia e do gerenciamento de risco. Porque a principal variável hoje são pessoas. E quando eu falo de excelência operacional, de novo, um pilar de pessoas, ele talvez seja o mais fragilizado. Posso fazer um comentário, Roberto? Claro. Deixa eu só ler a pergunta. Tá. Porque como ele citou que isso estava aqui, tá bom. É interessante que a gente coloque a pergunta para os telespectadores entenderem do que, tá bom. Por que o Leonel puxou isso. O Célio Melo colocou assim, ó, uma dúvida que tenho é como fazer quando a companhia, o time de controle interno e riscos é enxuto e a empresa tem um buraco enorme nos processos que ainda não estão mapeados. Isso aqui é perfeito para você responder o porquê que você está aí, viu, Pardinho? Aí está assim, ó, os riscos não estão identificados e os controles definidos. Muitas vezes as áreas não têm capacidade para meio esquisito, para mapear seus processos e de identificar todos os riscos e controles. É necessário, então, ter uma área correlata para mapeamento de processos? Então, eu vou responder em cima disso, tá? E fazer algumas considerações, tá bom? Não é psicologia de confronto, não, tá, pessoal? É só... né? Vamos trabalhar o seguinte. Primeiro de tudo, né? Existem algumas camadas de risco que elas se interrelacionam. Eu divido os riscos em 3 camadas básicas. O risco principal, os riscos primários, os riscos estratégicos e os riscos operacionais. Os riscos primários, quem cuida desses riscos é o conselho. Então, antigamente, a gente olhava para risco só de estratégia para baixo. Hoje, não. Hoje, eu tenho que olhar entre estratégia e missão. Então, eu tenho o risco de uma estratégia não estar relacionada à missão. Eu tenho o risco dessa estratégia que está relacionada à missão estar fora do meu apetite a risco. E eu tenho o risco dessa estratégia que está relacionada à missão, que está dentro do meu apetite a risco, eu não ter capital e nem fundos para fazer a implementação. Então, nesse momento, o conselho entra, ele participa desse processo de planejamento estratégico e faz essas definições.
Esse planejamento estratégico não existe se não tiver a área de risco junto. Não dá para fazer estratégia sem pensar em risco, né? Porque toda estratégia e toda decisão tem risco e eu preciso avaliar isso antes de devolver isso para as metas. E aí, depois que eu tenho esses objetivos estratégicos definidos, a gente tem que lembrar que uma estrutura organizacional que hoje a gente olha para o processo, ele só existe porque é a minha forma de conduzir os meus esforços e os meus recursos para alcançar os meus objetivos estratégicos. Uma estrutura só deve existir se ela tiver relação com a estratégia. E, logicamente, nesses processos, eu tenho os meus riscos operacionais, eu tenho os meus riscos do processo, que vão impactar diretamente a estratégia, mesmo sabendo que a estratégia também vai ser impactada pelos fatores externos. O ponto é o seguinte, o ponto é que esses processos operacionais, eu não preciso ter ele mapeado para fazer gestão de risco. Eu só preciso conhecer quais são os objetivos desse processo, porque nós sabemos que o risco é identificado com base nos objetivos, não no mapeamento. O mapeamento só vai nos ajudar a entender onde que estão as vulnerabilidades, que aquele risco pode se materializar. Então, se eu tenho os objetivos, eu tenho como conhecer risco. Então, a partir do momento que eu defino os objetivos, eu já consigo fazer a matriz de risco dessa operação. Eu faço ela até o nível de causa, até o nível de fator de risco. Primeira coluna, objetivo, segunda coluna, risco, terceira coluna, fator de risco. Para que nós possamos complementar essa avaliação, eu vou mapear. Eu vou mapear para conhecer o micromundo do processo. E aí eu vou validar que esses fatores de risco, que são as causas, realmente são aquelas que estão ali. E, nesse momento, eu posso até encontrar alguma outra coisa. Então, a visão de risco não depende do mapeamento. A visão de risco depende justamente dos objetivos. Qual é o grande erro das organizações? Que vai mapear risco sem conhecer os objetivos do processo. E os objetivos do processo não se confundem com o produto do processo, né? Então, a gente tem que trabalhar primeiro isso para depois chegar nos fatores de risco. Alguns querem tratar o risco não é tratável, o que se trata é a causa, é o fator de risco. É lá que eu vou tratar, é ela que eu vou avaliar a magnitude, probabilidade e impacto, é ali que eu vou trabalhar isso. Então, tudo isso está interrelacionado. Uma falha operacional vai me criar dificuldade para alcançar o meu objetivo estratégico, é lógico isso daí. Agora, tudo isso tem que estar alinhado. Aí é onde entra todo esse processo de gerenciamento de risco para fazer esse alinhamento. Quanto melhor eu tiver a empresa alinhada entre a sua missão e a sua operação, melhor vai ser para a organização, mais otimizado eu serei em termos de gestão de recursos. Então, esse é o ponto que a gente... Agora, se a gente não tem disponibilidade de recursos para fazer isso, a gente vai fazer aquilo que pode. Ou então, nós vamos trazer os gestores para que a gente possa nos ajudar a fazer isso. Criar um processo de oficinas de trabalho para definição de estratégia, isso é muito importante. Isso é uma experiência que a gente acaba fazendo e é muito bom, porque ao mesmo tempo que eu olho para risco, eu estou criando a consciência e a cultura de risco para essa operação. E quem é que faz isso? O próprio gestor. Direcionado por quem? Pelos facilitadores, que são os especialistas. O especialista de controles internos e o pessoal de gestão de risco. Então, a gente começa a ampliar essa visão para que a gente possa, então, pelo menos em formas de significância e materialidade, atacar aquilo que é mais importante naquele momento, né? Então, é um trabalho que precisa ser feito até com uma boa estratégia disso. Eu ia brincar aqui, né, com a fala do Eduardo, que eu concordo, né? Eu brinco que gestão de processo é que nem você cortar a grama do jardim, né? Você corta, deixa bonitinho, daqui a pouco cresce uma porção de grama nova, processos novos que não estão formalizados, tem um pedaço do jardim que já morreu, que você já não está fazendo mais, mas ele tem alguma estrutura ali. Eu concordo com o Eduardo que você não precisa, talvez, ter um mapeamento de processos tão detalhado para você conhecer. Acho que no dia a dia os gestores sabem onde é que o calo aperta, sabem ali no seu dia a dia onde é que são os principais riscos. Acho que é difícil você, não falando numa conversa franca com o gestor, conseguir identificar os principais problemas da organização. E acho que uma primeira cadeia de valor, uma coisa, talvez uma visão mais macro, já ajuda bastante você começar essa discussão. Claro, quanto mais detalhe você tem outros
outros artefatos para você aprofundar a discussão. Você consegue, por uma cadeia de valor, já fazer discussões importantes para vários temas. E uma coisa também que ele falou que foi muito curiosa e que bate muito com a minha visão profissional de gestão de riscos, né, que a gente trata a causa, né? E não é fácil, às vezes, para o gestor identificar essa causa. Geralmente, quem está tratando riscos, a pessoa está sentindo muito o efeito, ele está mais à frente do processo. Eu falo pela minha experiência aqui com risco reputacional, se eu deixasse aqui, todo mundo tratava o risco reputacional só com um plano de comunicação. Eu falo assim, pô, você está enxugando a torneira aberta, né? Você está enxugando o chão da torneira aberta. Você não foi lá fechar a torneira para parar de jorrar água. Você tem que voltar lá no problema. Qual foi o problema inicial? Por que isso está ocorrendo? E aí você, de fato, tratar a causa para que você não tenha mais que ficar tratando os efeitos, né? Então, a discussão demanda um pouco de maturidade, é um pouquinho daquilo que eu já falei. Às vezes o gestor está muito preso no microcosmos dele, né? Não tem a visão transversal, né, das atividades da organização. E a segunda camada, ela pode fazer essa ponte para poder aproximar essa visão do microcosmos com uma coisa mais transversal da instituição. E aí, Leandro, a gente tem que entender que a gente não ensina, né? Na nossa universidade, na nossa academia, não tem uma formação de gestor, né? De gestão. Muitos cursos nem falam de gestão de risco, nem se fala com a profundidade que tem que ser falado. Então, a gente tem que entender que muitas vezes os nossos gestores desconhecem esses conceitos, não conhecem. Então, a gente tem que, a segunda linha, além de instrumentalizar, ela tem a responsabilidade de capacitar esses gestores do que é risco, do que é controle. Eles confundem muito o que é risco, confundem atividade com controle, é uma confusão. A gente tem que levar isso, e quanto melhor a gente trabalhar essa conscientização, melhor para a corporação, porque é o gestor que vai ter que ter a responsabilidade disso. Agora, você me criou um problema, Leandro, porque quando eu estiver cortando a grama lá de casa, eu vou ficar pensando em processo e em risco, cara. Era o único lugar que eu não pensava em processo. Agora eu vou pensar, vou falar... Não pode parar de cortar. Você para de cortar, surge uma porção de processo. O pessoal adora fazer um processo novo, né? É isso daí, é verdade. Muito bom. Pessoal, eu vou aproveitar, então, a gente está aqui com o bate-papo bom, passa rápido demais. Eu falei para vocês, cara, começou, fez puf, já está basicamente ali nos 10 minutos finais. Mas queria aproveitar para você que está ouvindo os nossos palestrantes aqui, escutando esse bate-papo legal. O Bueno, que é a nossa voz do além, assim, tradicionalmente eu chamo ele dessa forma, ele colocou as redes sociais aqui, tanto do Eduardo Pardini, quanto do Leonel, quanto do Leandro, para que vocês possam conversar um pouco com eles, caso vocês precisem, para trocar essa figurinha. Estão todos abertos a esse bate-papo, mesmo que a gente traga para o evento esses profissionais para que vocês consigam pegar esse conhecimento, tirar essas dúvidas, mas todos eles se dispõem, e é para isso que serve a rede social de trabalho, né? Para isso serve, de fato, o LinkedIn, e às vezes a gente acaba esquecendo e começa a postar uma série de papagaiada que não serve para nada, né? Mas, enfim, também não estou aqui para criticar isso, não. Só estou aqui para falar da rede social deles, então está aqui do lado. Se vocês tiverem interesse, adicione-os, chame. Se tiver interesse também em fazer uma consultoria ali junto com o pessoal do Eduardo Pardini, fiquem à vontade. Tem um link que a gente está disponibilizando justamente para que vocês consigam ter esses 30 minutos. É um link que o Bueno fez. Esse link já dá acesso aí à agenda de alguns profissionais, a gente disponibiliza e vocês conseguem tanto falar com uma equipe de consultores para que eles possam te ajudar e também te mostrar o que deve ser feito, como o Eduardo, né, como o Leonel, e também trocar um pouco de experiência com eles, tá? E também, se vocês tiverem aí o interesse, lógico, depois de sistematizar todas essas ações, a gente tem o período de GRC e aí a gente também tem as agendas para mostrar a ferramenta, como toda essa conversa que a gente está falando, ela se materializa dentro da solução, tá? Lembrando,
precisa fazer todas essas fases que os profissionais estão dizendo aqui, precisa-se ter os artefatos necessários para se colocar dentro da solução, para que ela funcione. Não é uma solução plugin, né? Não é uma solução que você espeta no seu ambiente e vai aparecer os riscos, os processos. Isso ainda não tem, pelo menos que eu saiba. Se alguém souber aqui, fala, tá, gente? Mas eu ainda não tenho essa ciência. Então, a gente não tem isso ainda. Então, todo esse conhecimento é o que a gente tenta trazer para vocês, para que vocês consigam gerar esse material e depois sistematizar para que fique mais fácil de trabalhar, para que vocês consigam sair aí do Excel. Beleza? Pessoal, deixa eu ver se tem mais uma perguntinha aqui. Do Luiz Fernando. Vocês acreditam que um dos grandes desafios da área de dois LODs, como controles internos, gestão de risco... Deve ser a segunda linha de defesa. Mas... porque ele botou em inglês, não é no Luciano. Gestão de risco, compliance, etc., é de disseminar as culturas de risco junto com a um LOD? Posso responder? Pode qualquer um. Sim, claro, lógico. A segunda linha de gestão, ela tem essa responsabilidade de levar esse conhecimento para a operação, de trabalhar a cultura, trabalhar a consciência e também instrumentalizar, ensinar, pegar na mão. Por isso que a independência fica um pouco complexa aí, porque muitas vezes eu vou sentar com o gestor e vou falar para ele, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A decisão final é do gestor, mas eu tenho como indicar o que o auditor não pode. O auditor não vai indicar o que ele vai fazer. O auditor vai esperar que ele traga uma ação de gestão e aí ele vai avaliar se essa gestão, se essa ação faz sentido ou não e vai alinhavar isso com ele. Agora, a segunda linha não, a segunda linha vai fazer isso. E um dos papéis da segunda linha que eu julgo um dos mais importantes é trabalhar toda essa parte de conscientização e cultura de toda a estrutura, tá? Porque muitas vezes nem a estrutura de governança tem essa consciência, essa cultura. Então, você tem que começar a trabalhar de lá para que exista comprometimento, e tendo comprometimento, ela vai fazer a cobrança para o nível executivo, que também vai se tornar comprometido com isso, que vai cobrar dos outros níveis gerenciais, né? Então, a gente precisa ter alguma coisa top-down para fazer isso. É fácil? Não, não é fácil. É uma coisa, é um processo, é uma jornada que vai sendo amadurecida com o tempo, não é do dia para a noite que vai acontecer, mas sim, essas áreas têm como fazer isso, tem uma responsabilidade em cima disso. Tá fechado, Roberto. Desculpa, gente. Cara, essa idade é um problema, viu? Só hoje que eu estou travando meu fone por causa desse tá barulho bom. fora, mas... Tá bom, tá perdoado. Aí tem uma pergunta aqui da Larissa Ribeiro, que está assim, como a área de riscos pode formalizar os riscos aceitos? Como fazer essa interface e coletar esse de acordo do corpo administrativo? Leonel, vou deixar para você. Cara, a gente entende aí, pelo que eu entendi, como é que ela pode formalizar. Mercadologicamente, eu gosto muito de trabalhar a questão dos relatórios trimestrais, né? Dependendo do apetite, é o risco definido ali pelo Conselho de Administração. Eu sempre gosto de estar municiando a área de gestão de risco quando eu estou atuando na segunda linha, através de um reporte mesmo, né? Por via de relatórios mesmo, apresentando a matriz de risco dele, apresentando lá a questão das causas, mostrando o andamento, e o sistema da Perint favorece muito isso, o meu dashboard, quando eu vou apresentar para o meu cliente, de como é que foi essas tratativas do controle dentro, quanto é que mitigou, quanto é que ele diminuiu. Então, a ferramenta hoje da Perint, ela acaba me ajudando muito nesse tipo de reporte, né? Então, a maioria das organizações em que eu trabalho, a gente tem umas reuniões periódicas, né? Pelo menos trimestralmente, onde a gente faz essa apresentação. Posso complementar? Então, complementando. Primeiro de tudo, tem que pensar o seguinte, pessoal, quem é que pode aceitar risco? Quem pode aceitar risco, teoricamente, conceitualmente, é aquele que corre o risco pela empresa. Quem é que corre o risco pela empresa? São os profissionais
os executivos estatutários da empresa. Eles que correm o risco com a empresa, porque, inclusive, correm com seus bens pessoais todos esses riscos. Então, o que normalmente nós fazemos? A aceitação de risco é em 2 pontos básicos. Eu vou aceitar o risco porque ele já está dentro do meu apetite a risco, ou eu vou aceitar o risco porque o custo-benefício do tratamento desse risco não vai valer a pena. Então, eu tenho essas 2 concepções. Aceitar o risco não quer dizer que eu não vou fazer nada. Aceitar o risco é que eu vou fazer, pelo menos, o monitoramento dos fatores de risco. Porque hoje ele está baixo, amanhã ele pode estar alto e eu tenho que revisitar isso. O que é que normalmente eu direciono para os nossos clientes? Faça um apanhado mensal desses itens que vão ser considerados como aceitáveis, e aí, como falou o Leonel, apresenta isso ao conselho para que eles possam deliberar sobre isso. E aí, então, está legal, está deliberado. Se eles não aceitarem isso, eu vou ter que ter algum tipo de tomada de decisão. Mas, quando a gente está fazendo essa aceitação, considerando o apetite a risco e considerando o custo-benefício, basicamente não tem essa necessidade, é difícil não aprovar. Qual que é o ponto mais importante aqui? Esse risco, ou esse fator de risco, ele pode ser pequeno nesse ponto, mas se esse fator de risco repete em vários processos operacionais, em várias estruturas da organização, ele é baixo aqui, mas se num cenário acontecer a materialização desse evento, ele vai acontecer em vários locais. E aí ele deixa de ser pequeno e vira um monstro que, se eu não tiver observado de maneira adequada, pode ser que eu não tenha capacidade de realizar de transpor esse risco. É o que os bancos fazem quando eles fazem os testes de estresse. Né? Quando faz o teste de estresse é para saber o seguinte: eu sobrevivo a tudo isso? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse quesito aceitar, né? Porque ele pode ser pequeno num lugar, mas ele pode ter aí uma quantidade de fatores repetidos que podem tornar isso uma coisa grande. Pessoal, mais alguém quer complementar a resposta aqui do Pardini? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Pessoal, eu vou encerrar as perguntas, até porque, assim, hoje a gente precisa finalizar o evento exatamente às 18. Normalmente a gente sempre estende, passa do horário, vai até 15, né, 18h15, 18h20, mas o pessoal que a gente trouxe hoje para conversar tem os horários. O próprio Eduardo Pardini está fora da base dele, está em outra região, se utilizando ali do escritório do próprio cliente dele para poder fazer essa agenda conosco. Então, a gente precisa finalizar às 18, tá bom? Então, queria agradecer a presença de vocês. Obrigado por participarem de mais um evento aí do Perenity Week. Queria agradecer mais uma vez. Pardini, cara, difícil. O Pardini participa, ele coloca tão limpo a resposta que você fala assim, pô, sobrou o quê para mim? Não, que é isso. É fácil jogar com ele, viu, Roberto? Camisa 10, assim que a gente... Né, Leandro? Tem aquela sensação que você fala assim, peraí, cara, faltou um treco aqui, eu vou complementar, né? Sempre tem esse cenário de você fala, pô, beleza, aqui tem um... Pô, tem hora que ele coloca, então você fala, pô, vou fazer... Ele resume a ISO 31000 e o COSO rápido. A resposta dele transita sobre todo. Pessoal, isso daí vai ser consequência de porque eu errei muito na vida. Então, a gente vai aprendendo, não é? Eu ia falar isso agora, Pardini, eu ia falar isso agora. O pessoal, aquela velha história, né? Eu gosto muito de comparar isso comparar coisas da vida com o futebol. Parece, você vê o Ronaldinho Gaúcho jogar, você vê alguns caras jogando, parece fácil. Parece. Então, o pessoal, quando briga lá com algum jogador, não vou citar nomes, mas, porque esse cara, você não sabe a velocidade em que o cara faz aquilo. Você faz uma velocidade de 10%. Então, é bacana ter esse webinar para vocês aprenderem que ninguém chegou aqui, ninguém caiu aqui nessa função sem tomar muitos tombos. Ninguém assumiu essas posições sem tomar o tombo. Então, essa experiência é fruto de uma sequência de tombos, de erros, de experiências, de projetos distintos, áreas distintas, nicho de mercado distinto, porque cada mercado tem ali
né, apesar das boas práticas serem as mesmas, mas tem as legislações que são pouca coisa diferenciada, mas tem, né? Então, se vale para vocês. Espero que vocês tenham gostado muito do que a gente falou hoje. Espero que vocês entendam que é só estudando, é só compartilhando experiência, é só tentando fazer. O que colocou aqui? O Edelci colocou aqui, Eduardo, é por isso que o Eduardo escolheu ser auditor. Não entendi, mas tudo bem. Tá bom. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, Eduardo, obrigado, cara. Muito obrigado. É isso. Eu sei do quanto você teve aí o trabalho para conseguir participar desse evento. Leonel, nós prometemos, né, como a gente conversou antes de começar o webinar aqui, a gente já estava conversando, pessoal, se você nos convidar nominalmente, aqui no Pirinit tem que ser nominalmente, tá? Se você convidar a Pirinit só, aí o nosso presidente, né, o nosso diretor-presidente, ele vai lá e fala, vai você. Entendeu? Então, se você quiser a presença do Eduardo Pardini, do Roberto, até mesmo lá no BNDES para o Leandro, você tem que mandar para o BNDES dizendo, eu quero a presença do Leandro Bernardo. Vou mandar ofício nominal, fechado. Combinado. Combinado? É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Leonel. Obrigado, Leandro, mais uma vez. Espero... Eu que agradeço. Como a gente brincou, espero poder estar presente e conversar contigo somente nos eventos. É isso. Porque ou no churrasco que você me chamar. Ou no churrasco. Você pode me chamar. Ele como cliente, eu como área de segurança, infra, se ele tiver que falar comigo, algum problema está acontecendo. Então... É problema. Eu prefiro falar com você só nos eventos. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Vou encerrar então o evento. Estou dando fim aí a mais um dia de evento do Pirinit Week. E agradeço a presença de vocês. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, boa tarde. Obrigado, pessoal. Foi um prazer, hein? Um abraço.